E aí, mais lindos? Vamos estudar tudo certo? Sentadinho na paz, descansado, caderninho na mesa. Vamos lá? Vamos falar sobre os tipos de rocha? Quando a gente estuda o planeta Terra, a gente geralmente divide. A gente estuda a parte da litosfera, né? Então, estuda a estrutura da Terra. Já estudou isso? Se por acaso você não estudou, aqui na nossa plataforma tem vídeo, tá? Sobre isso, tem vídeo aula para você repassar, fazer exercício, ouvir podcast. Mas a gente também, falando então dessa parte aí da litosfera, essa parte sólida da Terra, a gente fala sobre onde é que a gente está pisando, né? Nossos prédios, nossas construções, elas estão sobre um solo. Mas elas precisam estar fincadas e presas mais profundamente. Elas precisam estar fincadas numa rocha. Fincados na rocha, a gente fica estável, equilibrado. Mas rocha, do que a gente está falando, né? Popularmente, o povo chama de pedra, né? Você vê assim, por exemplo, acho que uma das montanhas mais famosas do Brasil, bobear até do mundo, é o Pão de Açúcar, né? Você vê, duas grandes pedras ali, é o Morro da Urca, que é o menor, e o Pão de Açúcar, provavelmente dito, é o maior. É formado por rochas. Umas pedrinhas de obra, assim, são rochas também. Por que são formadas essas rochas? As rochas são formadas por minerais. A gente pode botar como substâncias químicas sólidas, que vão estar ali se combinando, formando diferentes rochas. Então, os minerais mais conhecidos são o feldespato, a gente tem feldespato, tem a mica, que é até assim meio brilhosinha, assim, sabe quando bate a luz e você vê assim meio brilhoso? Às vezes até no solo, até na rua, assim, andando na rua, no asfalto, alguns locais, tem a mica, então tem o feldespato, tem a mica, tem o quartzo, que é já mais clarinho, lembra assim, um vidro. São exemplos de minerais, então tem diferentes tipos de minerais. Esses minerais eles vão se organizando, formando as rochas. Mas quais são os tipos de rochas? Estamos falando de rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. A gente pegando assim os vários tipos que tem, de várias cores, a gente vai sempre enquadrar em um desses três. Dei o exemplo para você lá do Pão de Açúcar. Que tipo de rocha seria o Pão de Açúcar? E aí? Já eu te conto. As rochas, elas estão no nosso cotidiano. A gente tem, por exemplo, em batentes de porta, rochas, às vezes pias, uma batente de porta, por exemplo, de mármore ou de granito, uma pia de granito. São cascalhos, são montanhas. E aí a rocha mais antiga é justamente a rocha magmática. Olha o nome. Magmática vem de magma. O que é magma? Olha essa cena, um vulcão em erupção. Esse conteúdo que é a lava está vindo lá do manto da Terra, que é onde está justamente guardado na forma de magma. Imagina que esse magma está saindo na forma de lava, ele vai solidificando. Passamos então a chamá-los de rocha. É uma rocha magmática. Então, se aparecer para você, por exemplo, num exercício, perguntando para você ou numa prova, qual a rocha mais antiga que tem? Ou é verdade que pode existir desse tipo de rocha, rochas antigas e rochas novas? Fala assim, rochas mais antigas porque a atividade vulcânica ela é algo muito antigo na atividade, na existência da Terra, então ele está sempre acontecendo, sempre liberando essa lava e formando novas rochas. Mas ainda está acontecendo até hoje, ainda temos, se você fizer uma busca aí, provavelmente esse mês, até essa semana, rolou alguma erupção vulcânica em algum lugar. Alguns vulcões estão constantemente liberando suas lavas, formando então novas rochas magmáticas. Então é a mais antiga, mas continua acontecendo essa produção dessa rocha. Então, magmática também pode ser chamada de rocha ígnea, tá? Então, magmática ou ígnea, formada pela solidificação desse magma. A rocha magmática, a gente pode dividir ela entre a rocha intrusiva e a rocha extrusiva. Quando essa rocha ela se forma por uma solidificação lenta desse magma, já mais próximo da superfície da crosta terrestre, mas ainda lá dentro,
essa temperatura está mais alta, aquilo vai solidificando lentamente, forma uma rocha. Esse tipo de rocha é uma rocha magmática também, do tipo intrusiva. Esse prefixo de dentro, né? Então, interno. Então, intrusiva. Agora, quando a rocha é originada a partir do que foi expelido, a gente chama então de extrusiva. Um exemplo, a rocha mais leve que tem, que é a pedra pómez. Já viu? Tem a pedra pómez, vende até em farmácia, o pessoal usa às vezes para esfoliar a pele. Ela é formada, toda aquela espuma que é liberada ali nessa eliminação, o contato com o ar, que ela ficou toda porosinha. Então ela tem ali minerais, mas ela foi muito porosa, ela é muito porosa, ela tem muita passagem de ar lá dentro dela. Então é a rocha mais leve que tem. E outras rochas magmáticas famosas, então falei da pedra pómez, que é bem levinha, o granito, que está aí em piso, em pia, muitos tipos de granitos. O basalto também é um exemplo de rocha extrusiva, formada por esse resfriamento rápido desse magma. Então você pegou essa diferença e pensou, ó, legal. Que formas que isso pode ser cobrado para você? Por exemplo, uma questão em que aparecem imagens e é pedido a você que você identifique qual tipo de rocha. Esse é um exemplo. No final, vou fazer esse desafio com você. Vou mostrar algumas imagens para você e você vai me dizer se é uma magmática, se é uma metamórfica, se é uma sedimentar, ou até para explicar como ocorre a formação da rocha magmática, aquela questão do tempo. São questionamentos possíveis para você. Outro tipo de rocha, então, a rocha metamórfica. Metamórfica, lembre uma palavra, metamorfose. Metamorfose, estou falando de transformação, de mudança, não é isso? A gente usa esse termo na biologia quando a gente fala da mudança da borboleta, por exemplo, da fase larval, assim como outros insetos, da fase larval para a fase alada, como de fato uma borboleta. A lagarta virou borboleta, a gente fala que ela passou por uma metamorfose. Então a rocha metamórfica, ela passou sim por uma transformação. Quem foram os agentes de transformação? Altas temperaturas e alta pressão. Então é um tipo de rocha que ela é formada numa porção mais inferior da crosta terrestre, justamente no ambiente onde há uma alta temperatura, pela proximidade com o manto, e muita pressão, sabe? Quando eu tenho ali um peso, imagina, eu tenho ali metros e metros de crosta terrestre, vai tendo uma pressão que vai compactando. Então, uma rocha, por exemplo, magmática, pode se transformar numa rocha metamórfica. Rolou uma transformação. Essa é uma pergunta comum. Como se dá a formação de uma rocha metamórfica? Você vai falar sobre a ação de alta pressão e altas temperaturas. Outra pergunta que aparece muito em exercícios e avaliações: outros tipos de rocha podem se transformar em rochas metamórficas? Sim, tanto a rocha sedimentar quanto uma rocha magmática podem se transformar em rochas metamórficas. Um exemplo famoso de rocha metamórfica é justamente o Pão de Açúcar que eu falei para vocês. Aquela grande estrutura rochosa, ela é formada por um gneiss, e o gneiss é um tipo de rocha metamórfica. Outra famosa é o mármore, né? Tem mármores de vários tons, uns mais clarinhos, uns mais assim branquinhos, uns mais rosados, mais amarelados. É um tipo de rocha metamórfica. Pode ter no mesmo local, tipo num pedaço assim, tô fazendo ali uma trilha, viu uma rocha assim, um pedaço com rocha metamórfica, um pedaço com rocha magmática? Pode acontecer. Eles têm origens diferentes. E aí, pelos movimentos da crosta, então aquela rocha metamórfica que se formou lá embaixo, na crosta, alta pressão, alta temperatura, ela vai subindo. Opa, agora tem uma montanha ali. Então, assim, a superfície da Terra, ela está sempre em modificações. Eu posso ter formação de vales, mas também formação de diferentes montanhas. Então, rochas que estavam lá dentro podem entrar, podem ser cobertas pelo mar. A gente vai aí, pela movimentação das placas tectônicas, sofrendo modificações. E o terceiro tipo de rocha é a rocha sedimentar. Sedimento, farelinho. A rocha sedimentar, ela é formada, ela acontece quando outras rochas, que podem ser a magmática ou a metamórfica, sofrem a ação de intemperismo. Intemperismo, que é um desgaste que a rocha pode sofrer por ação de diferentes agentes, como água da chuva, água do mar, variação de temperatura, seres vivos mesmo ali atuando nela,
substâncias químicas que vão desgastando essa rocha. E ela vai se desprendendo e se depositando em uma região. Então imagina que eu vou tendo ali com o tempo depósitos de sedimentos da rocha que foi se desprendendo de uma outra. Com o passar de muito tempo, justamente a pressão que acontece nessa região, a pressão, a umidade, a água, a temperatura, o aumento da temperatura, vai fazendo com que aquele sedimento ele vai se formando, se compactando e formando um grande bloco que fica tão sólido a ponto de ter agora uma nova organização. Ele já não é mais a rocha magmática, nem a rocha metamórfica. Agora foi formado um novo produto, uma rocha sedimentar. Ela foi formada a partir dos sedimentos das outras rochas. Então ela é interessante de identificar, porque às vezes só de você olhar para ela, e às vezes aparece isso em avaliações e exercícios, aparece uma imagem e pede para você distinguir qual daquelas é uma rocha sedimentar. E que você justifique qual critério que você utilizou. E um bom critério é justamente porque quando eu olho a aparência de uma rocha sedimentar, ela tem uma aparência de camadas, dá uma olhada, como se fossem riscos assim, né? Porque foi se formando com o tempo, camadas, e dando essa aparência então. E a rocha sedimentar também ela tem uma relação muito forte com a presença de fósseis. Aparece para você a seguinte pergunta: em qual tipo de rocha é mais comum a ocorrência de fósseis? Vai na fé, rochas sedimentares. Justamente porque, como ela vai se formando com o tempo, então imagina, eu tenho ali uma camada, tenho ali a morte de um ser, um peixe, se foi no fundo do mar, ou se foi, por exemplo, né, num local, por exemplo, um mamífero, uma caverna, morreu ali. Com o tempo, os sedimentos vão cobrindo. Eu tenho muitos andares, mas aquele ser ficou preservado entre essas camadas. Então, é o tipo onde mais acontece. Se você quiser entender um pouco melhor sobre fósseis, tem um vídeo aqui para você entender melhor sobre o processo de fossilização, sobre os fósseis, mas tem uma relação aí forte entre fósseis e rocha sedimentar. Só nela que vai acontecer? Não, pode acontecer também, por exemplo, na rocha magmática, a lava cobriu aquele ser, ele fossilizou ali, mas na rocha sedimentar é mais comum. E quais são os exemplos mais famosos de rochas sedimentares? Argilito. Argilito, já lembra aí, né? Argila, tão útil na nossa vida, né? Argila, que vai ser utilizada para fazer cerâmicas, tanta coisa de louça na cozinha, de objetos de decoração, são feitos justamente de cerâmica. O tijolo, que vai estar aí fazendo a construção da maior parte dos prédios, são exemplos de um material retirado justamente do argilito, que é esse tipo de rocha. Então, argilito, sedimentar. Outro é o arenito, né? Você já vê assim, arenito, areia, pois é, justamente, que vai dar origem aí, o desgaste dessa rocha vai também liberando e produzindo areias, às vezes grandes dunas também. E o calcário. Calcário, que é uma rocha assim bem clara e ela tem uma característica forte porque ela é formada principalmente por uma substância química chamada carbonato de cálcio. Então é até fácil identificar o calcário, fazer uns testezinhos químicos, ele libera uma espuminha pela presença do carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele é comum em carapaças de animais, ali, o exoesqueleto, por exemplo, de crustáceos. Está presente também nas conchas, que envolve aí o corpo dos moluscos. É muito comum a formação desse tipo de rocha no ambiente marinho, por exemplo. Então, rocha calcária. E sabe uma coisa interessante que pode acontecer em locais com alto depósito de calcário? As cavernas. Olha aqui nesse livrinho, né? Um desses livrinhos aqui indicando a estrutura de uma caverna, né? Um livro que conta justamente, explica sobre a caverna, sobre os seres que vivem nele. E caverna é um ambiente muito misterioso, né? Que atrai muito a gente. E as cavernas, elas são comuns em ambientes justamente com alto depósito de calcário. E aí, com a presença da água ali se infiltrando, vão se formando em muitas delas aquelas estruturas prolongadas que vão partindo do teto e vão aumentando, que são os estalactites. Vai tendo ali aquele calcário, aquela umidade, vai formando aquela prolongação, o estalactite, e também os estalagmites, somente a projeção agora do solo
para cima, e às vezes até emendam estalactite com estalagmite, formam uma coluna ali no meio da caverna. Então é bem interessante. Todas as cavernas são de origem calcária? Não, mas muitas delas vão ter essa característica. E aí, para fechar nossa aula, vamos de desafio. Mas antes da gente ir para os desafios, onde eu vou mostrar aí algumas imagens para você me dizer qual é o tipo de rocha, um ponto interessante para você entender também, dentro do assunto das rochas, é o ciclo das rochas. Você deve ter percebido que as rochas, elas podem uma se transformar em outra, né? Então, pode rolar aí um ciclo. Olha essa imagem. Para você que a gente tem aí um vulcão, né? Uma imagem, um esqueminha de um vulcão. Então, tá liberando a lava. Qual vai ser o produto dessa atividade vulcânica, dessa lava solidificando? Qual tipo de rocha que vai ser formado? Rocha magmática, correto? Então, passa por um resfriamento e uma solidificação. Agora, imagina que essa rocha magmática, ela começa a sofrer intemperismo. Intemperismo vai desgastando, vai sofrendo uma compressão. Eu tenho, então, um outro produto, uma rocha sedimentar, correto? E agora, imagine você que a rocha sedimentar ou uma rocha aí magmática passa por um processo de alta temperatura, pressão. Isso não vai modificar? Isso não vai transformar? Não vai provocar uma metamorfose? Eu tenho então outro produto, uma rocha metamórfica. E a rocha metamórfica pode sim sofrer uma fusão lá numa atividade vulcânica, por exemplo, e vir então dar origem a uma rocha magmática. E aí eu dei esse geral para você porque às vezes vai aparecer uma questão assim para você. Mostra um esquema desse, mas não diz quem é quem. E pede para você identificar quem é A, B ou C. Como é que você vai saber? Quem entendeu vai resolver. Quem é fruto da atividade vulcânica, já sei que é magmática. Que é fruto do intemperismo, já sei que é sedimentar. Que o produto dela se deve a altas pressões e altas temperaturas, a transformação que isso se dá, já sei que vai ser metamórfica. Sacou? Então vamos de desafio, dá uma olhada nessa imagem. E aí? Que tipo de rocha é essa? Tem umas camadas, não tem? Então, se tem umas camadas, estamos falando de quem? Rocha sedimentar. Isso aí, muito bom, muito bom. E essa aí, pia bonitinha, de quem estamos falando? De uma rocha magmática, um exemplo de um granito. Você vê essas bolinhas pretas assim, é a concentração dos minerais. Dica que eu já dei para você, pão de açúcar. Qual é o tipo da rocha? Rocha, que é o gneiss, né? Que é uma rocha metamórfica. Sofreu aí transformação de uma rocha magmática. E dá para saber, tá? Se ela é fruto, se a metamorfose foi a partir de uma magmática ou se foi a partir de uma metamórfica. Por exemplo, esse aí, branquinho, famoso, é o mármore. O mármore, ele é um tipo de rocha metamórfica. Fruto de transformação a partir de uma rocha sedimentar, de uma rocha calcária. Viu aí como a gente consegue chegar nessas análises? Pois é. E aí? Foi tranquilo identificar? Identificou uma sedimentar, identificou uma metamórfica. Então eu acho que dá pra gente fechar por aqui. Não deixa de ouvir o podcast para dar uma revisada, fazer os exercícios, conferir aí o resuminho, que a coisa vai fluir, vai fazer muito sentido e vai estar na sua vida. Quando você sair por aí para passear, ver montanhas, você vai ficar de olho lá. Eu quero instigar esse pequeno cientista, esse cientista que tem dentro de você, para observar o mundo. E vale destacar, para quem não sabe, que o estudioso, o cientista que estuda as rochas, é um geólogo. Mas vale a curiosidade, vai na praia, olha as rochas e vê. Isso aqui deve ser qual? Será que é magmática? Será que é metamórfica? Você vai ficar treinando o seu olho. Tá bom? Fechamos a nossa aula de hoje. Que bom que você esteve aqui. Até a próxima. Tchauzinho.